Ora bem, para responder a essa questão, talvez seja interessante começar por definir o que é um comportamento desviante, não é? E a definição de um comportamento desviante é algo que está envolto em alguma controvérsia, mas nós podemos dizer, de uma forma assim simplificada, que um comportamento desviante é um comportamento que se afasta de normas culturalmente aceites e instituídas nas sociedades. Evidentemente que esta definição não é nada consensual e há muitas outras definições que poderiam ser apresentadas em contraposição a esta. Mas vamos admitir que esta é mais utilizada. E, portanto, uma trajetória desviante é uma trajetória em que um indivíduo acaba por praticar um conjunto de comportamentos ao longo do seu ciclo vital, ao longo da sua vida, não é? Que se afastam significativamente de normas sociais e culturais instituídas numa determinada sociedade. Diz-se o termo trajetória é um termo recente, relativamente recente, que também remete para a importância de nós analisarmos estes comportamentos numa perspectiva do seu desenvolvimento ao longo do ciclo vital e não centrados num determinado momento da vida do indivíduo, mas tentar perceber qual é o tipo de encadeamento que esses comportamentos podem ter ao longo da vida e como é que uns podem explicar outros e potenciar outros, não é? Portanto, é essa um pouco a ideia de trajetória. Fala-se em trajetória desviante e depois fala-se, por exemplo, em trajetórias de consumo de drogas, não é? Que é um pouco a ideia de que o indivíduo, ao consumir drogas, fala não de uma forma esporádica, mas muitas vezes obedecendo a fases, a etapas, a estádios, não é? A fases de envolvimento diferentes, com características diferentes, que resultam da interação de diferentes fatores também biopsicossociais. Eu diria que é um problema que se inicia, na maioria das vezes, durante a adolescência. Que se inicia. Agora, é a tal questão das trajetórias que falávamos há pouco, não é? O facto de se iniciar na adolescência significa que, por exemplo, em termos das ações preventivas, o nosso esforço deve centrar-se nessa faixa da população, não é? Mas é evidente que nós encontramos, sobretudo em situações de dependências, encontramos o consumo chamado consumo problemático de drogas, é um consumo que vai muito para além da adolescência e que às vezes até se inicia depois da adolescência, não é? O que serve para desfazer alguns mitos que existem em torno das drogas, nomeadamente do que é um problema da adolescência. Situações de dependência em relação à heroína, por exemplo, é muito frequente observar-se indivíduos que se iniciaram já depois dos 18 anos ou dos 20 anos. Normalmente, quando se estudam, por exemplo, os fatores de iniciação ao uso de drogas, que é uma linha de investigação muito importante para percebermos que tipo de fatores é que podem ser objeto de uma intervenção preventiva, não é? E esses fatores agrupam-se genericamente em fatores individuais, e depois dentro dos fatores individuais podemos encontrar diferentes tipos de fatores, e os fatores sociais ou contextuais. E dentro desses fatores sociais ou contextuais há dois fatores que têm sido objeto de uma investigação mais regular e intensiva ao longo dos anos,
Um é o grupo de pares e outro é a influência da família. E há, por exemplo, vários estudos que procuram avaliar o impacto relativo da família e do grupo no consumo de drogas. E sabe-se hoje, através dos conhecimentos que se foram adquirindo nesta área, que a influência do grupo é mais determinante em certas fases da vida do adolescente do que noutras e, portanto, mais preponderante, nomeadamente, do que a influência da família. Portanto, percebe-se que à medida que a criança se vai autonomizando, o grupo começa também a ganhar uma importância maior enquanto fator de influência dos seus comportamentos em geral e do uso de drogas em particular.